Pessoal, a gente está muito animado para essa live de hoje. Espero que vocês estejam com bastante energia aí, porque tem muita novidade para vocês. A gente voltou da semana passada do evento da Nutanix, que rolou em Chicago, o evento mais famoso da Nutanix, que é o .next. E dando até spoiler, historicamente, eu acho que foi o melhor evento que eu já fui, com a quantidade de anúncios que tiveram, com inovação e ver a Nutanix investindo muito para as frentes de inteligência artificial. Então, a gente como parceiro está muito animado e a gente quer refletir isso para vocês também, tá? Pessoal, alguns recados importantes, né? Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Amorim, eu faço parte do time de pré-vendas aqui, sou o líder do time de pré-vendas, mas tenho uma forte atuação com os projetos de Nutanix, então ainda continuo atuando com o Nutanix. Vamos dar início, queria apresentar aqui, vocês não estão vendo ainda essa pessoa, mas estamos aqui muito bem acompanhado, muito bem suportado por um dos mestres da Nutanix, um cara que está vivenciando muito essas frentes de IA, um cara que tem muita experiência, já está há um bom tempo na Nutanix. Marlon, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela parceria de sempre. Queria que você se apresentasse aí para a turma. Bom dia, pessoal. Bom dia, Gabs. Obrigado pela parceria de sempre, pelo convite. É um prazer estar aqui. Não é casa nova, né? Mas é um cômodo novo. Bem bacana, parabéns pelo espaço. Bom, sou Marlon Menezes, sou pré-vendas dentro da Nutanix, um dos especialistas de inteligência artificial. A gente, como você disse, foi um dos Nexts que a gente teve um maior número de anúncios. E vai ser um prazer aqui compartilhar com vocês esse bate-papo aí. Com certeza, muita novidade. Já está tendo uma interação aqui no chat, Marlon. Galera mandando bom dia, grande Marlon. Apareceu um Rafael Amorim aqui, falou que é meu primo. Esse eu desconheço. Talvez a gente se encontre aí para... Vamos puxar o histórico da família, talvez seja. Pode ser. Mas é isso, pessoal. Acho que a ideia de hoje, né, é a gente trazer um pouco das novidades. O Marlon trouxe conteúdo aqui pra gente, a gente vai fazer um bate-papo, né? Não só falar da novidade, mas falar um pouco da aplicabilidade disso, né? Nos casos de uso que a gente pode explorar. E vai ser uma dinâmica de conversa, de bate-papo. A gente vai ter um material também para compartilhar ali em background, mas eu acho que o mais importante é essa interação, né? Esse bate-papo e trazer a nossa experiência de campo, né? Nos últimos anos, né, todo mundo sabe, né, a gente teve uma revolução no mercado de infraestrutura para as frentes de inteligência artificial. A gente teve o boom ali na questão de virtualização por conta da Broadcom, VMware. Né? Então, a gente está muito conectado, pessoal, nesse momento. A gente teve diversos projetos que resolvemos problemas, que ajudamos os clientes a ter uma direção de jornada e reconstruir essa infraestrutura, a sua estratégia de nuvem híbrida e até mesmo a sua estratégia de inteligência artificial com o Nutanix, tá? E não menos importante, também estratégias de microserviços, né? Você que está olhando para a modernização das suas aplicações, né? O principal objetivo poxa, nuvem vai ser o melhor caminho, né? Será que eu vou para a nuvem? E a Nutanix consegue atender isso de forma híbrida. E a gente vai abordar sobre isso ao longo da nossa live, tá, pessoal? Então, show, sem mais delongas, vamos dar início. Vamos nessa, Marlon. Começamos aqui. Gabs, primeiro, de novo, cara, obrigado pela presença lá no Next. Acho que foi uma semaninha intensa, sempre anúncio, cliente, a parceria de sempre. Então, obrigado por vocês estarem lá. De novo, foi um dos Next que a gente teve um maior número de anúncios. E o que eu achei mais interessante, né? Não é anúncio de novos produtos, são anúncios de uma profundidade do que a gente já tinha, né? Isso mostra uma maturez do mercado que a gente quer. Se a gente separar, a gente não vai falar dos 39, até porque é muita coisa para a gente cobrir aqui, mas se a gente fosse separar por caixinhas ali, a gente poderia separar nessas três que estão aparecendo na tela. IA, que é o tópico do momento, até convido aí quem puder sentir confortável aí, coloca no chat um projeto de IA que está buscando, uma dificuldade que está enfrentando, até para a gente poder enriquecer aqui o nosso discurso, né? Então a gente vai falar de IA, a gente vai falar muito da experiência, o que a gente chama de One Experience. A gente veio com um discurso muito forte nesse Next, que a gente está chamando do Dual Native. Cara, é a gente tratar VM e container como uma experiência só, não é tratar como duas facções dentro de uma empresa,
Mas eu trazer ferramentas unificadas, gerenciamento unificado, segurança unificada, governança unificada, para esses dois mundos que vão conviver durante muito tempo, né? E por último, a hibridez. A gente fala o seguinte, né? E aí eu linko lá na parte de A. Uma das principais dúvidas quando a gente vai falar de projeto de A é onde eu começo, né? E aí muitos projetos começam na nuvem por conta de facilidade, recurso disponível. Só que a gente vem escutando assim, comecei, legal, piloto foi legal, mas quando vai para a produção começa a ficar caro, começa a enfrentar riscos de segurança por privacidade do dado, estouro de token, como que eu trago isso para dentro? Como que eu começo um piloto dentro de casa? Então, rodar em qualquer lugar é onde a gente quer chegar e a gente quer estar com o cliente. Acho que nesse Next eu vi um discurso muito forte de hibridez. Quer começar na nuvem? Começa, mas desce quando você precisar. Quer começar dentro de casa? Começa, mas sobe quando você precisar escalar. Só que para isso eu preciso de um modelo operacional que me suporte. E aí é onde a gente vai poder ajudar os nossos clientes, o Gabs. Fantástico, fantástico. É exatamente isso, Marlon, que a gente tem observado nos nossos clientes, né? Historicamente, pessoal, tenho conversado com muitos clientes, com muitos colegas, né? Que estão em arquiteturas, né, legadas para essa estratégia de IA ou estratégia de microserviço. E o que a gente começa a encontrar, né, como um padrão. Poxa, virtualização eu rodo lá no meu VMware. A parte de microserviço eu tenho ali o meu OpenShift. IA está na nuvem. A IA está na nuvem. Mas eu também tenho um pedacinho de Kubernetes lá na AWS, ou no GCP, ou na Azure. E aí você começa a se deparar com um ambiente descentralizado totalmente, né? Você tem um gerenciamento de cada uma dessas estruturas, você tem que ter um plano, né, de atualização, governança para cada uma dessas estruturas. E aí, reforçando o que o Marlon falou, o conceito de hibridez que a Nutanix vem trazendo é, de fato, consolidar tudo isso para atender do 0 ao 100. Eu atendo a virtualização com o Nutanix, eu atendo a inteligência artificial, eu atendo os microserviços, né, a modernização das aplicações, e eu também atendo o ambiente híbrido com nuvem pública. Eu posso ter Nutanix todo dentro desse conceito. Então aqui a gente está falando de uma plataforma, pessoal, uma plataforma que vai orquestrar tudo isso, né? E mais uma vez, trazer simplicidade, né? A simplicidade não é só, poxa, que fácil aqui gerenciar, mas os ganhos que ela traz, né? Você economiza o seu tempo, você gera mais produtividade, você vai ter menos downtime do seu ambiente, você vai dormir melhor. Vai dormir melhor. Eu acho que vai ter o seu final de semana de volta. Exato. E aí, se a gente começar a aprofundar nisso, né? E não é chovendo molhado, a gente vai ver que os temas das reuniões, eles sempre vão convergindo, né? A gente vai falar de IA. Tem um cliente que eu sinto que a gente não vai falar de uma iniciativa de IA. A gente vai falar do estouro de hardware, que é uma preocupação. Cara, quero manter meu data center dentro de casa, estouro de memória, estouro, sumiço de CPU, que você não encontra mais no mercado, estouro de custo, a gente vai ouvir muito isso. A gente está ouvindo muito soberania de dado, cada vez mais, cara, eu preciso ter o controle do meu dado, eu preciso ter a soberania da minha plataforma. Então, tudo isso eu quero linkar, Gabs, como o que é o nosso foco hoje na Nutanix? Simplicidade, trazer uma economia de custo, quando a gente olha o custo total, flexibilidade, controle. Perfeito. E a gente quer trazer toda essa inovação, que é o maior desafio, né? Mantendo a qualidade de atendimento que a gente sempre teve. Né? Quem é cliente Nutanix, quem é base Nutanix, sabe que a gente preza muito por esse NPS, a gente preza muito na pós-venda em manter aquilo que a gente falou na pré-venda e trazer isso como algo bacana. Legal. Né? E isso para nós como parceiro, a gente vive isso na pele, né? Uma das escolhas, né, de a gente ser tão forte com essa parceria da Nutanix, pessoal, é enxergar o fabricante também investindo e se preocupando com o cliente. Aqui na Populous a gente tem uma filosofia, né? A parceria é a nossa premissa e o cliente é a nossa obsessão, né? Então, para eu conseguir entregar uma tecnologia de ponta, eu preciso acreditar nela. Eu preciso ter uma visão consolidada que aquilo vai atender bem o cliente.
E isso é experiência própria, pessoal. A gente já teve casos, né, junto com a Nutanix, de precisar envolver a engenharia e escalar ali para um gerente de produto. E isso acontece rápido, né? E mais uma vez, reforçando, a Nutanix investe muito e se preocupa com o atendimento, com pós-venda. Então, não é só a sua fala, tá, Marlon? Eu, como parceiro aqui, eu vivo isso e eu consigo comprovar que real é o caminho que vocês seguem. Não, ótimo. E é legal a gente ter comprovações. Se a gente falar com a maioria dos clientes, a gente vai ouvir a mesma fala, né? Eu gosto bastante desse mundo. Então, separando as caixinhas aqui, para a gente começar a falar das novidades que a gente trouxe, de novo, né? A gente vai falar da IA, como ela está se transformando aí na era dos agentes, a gente vai falar muito em container, né? E a gente vai falar dessa hibridez. Quando a gente fala dessa parte de agentes, eu tenho que falar da fábrica de IA, né? E foi até uma das apresentações que a gente fez lá no Next. Segundo ano que a gente teve a apresentação em português, isso mostra o peso que os clientes do Brasil têm para a Nutanix. Acho que isso é um negócio legal. A gente teve ali, se não me engano, acho que foram quase 150 pessoas nas duas audiências que a gente teve em português. E a apresentação ali que a gente conduziu foi muito no conceito da fábrica de IA, né? Quando a gente pensa, é um nome interessante, porque a gente pensa em fábrica de IA, a gente sempre pensa em algo bruto entrando e a gente saindo com algo produtizado, né? Aqui a gente está falando de dado entrando e a gente saindo com um outcome para o meu negócio, seja diminuição de custos, seja aumento de produtividade, seja a criação de um produto novo, mas toda a fábrica precisa de uma esteira, né? Que eu começo lá, o início de uma linha de produção, só que a esteira tem a parte de otimização do meu produto, a parte de finalização, eu tenho que pensar muito. E como toda esteira, eu tenho... a gente está falando de IA, mas eu tenho pessoas manejando essa esteira, né? Cada parte da minha esteira, eu tenho vamos falar assim, um usuário, eu tenho um desenvolvedor, eu tenho um engenheiro tratando. E eu tenho que olhar para esses caras não como uma persona única, mas eles estão se multiplicando dentro das empresas, né? E eu tenho que entender qual o desafio de cada um e como que eu consigo atender cada um bem, né? Aí vem o conceito da fábrica de IA, que é um negócio legal. É você pensar em entregar não um produto, mas uma plataforma que possa te auxiliar desde lá o insumo, que é o dado puro, bruto, até a entrega de um produto que vai me trazer um benefício para o meu negócio. E dividir essa linha de produção em fases, e você entender o desafio de cada fase, e você fala assim, eu não tenho um produto, mas eu tenho uma plataforma para te ajudar. Eu tenho uma esteira de produção bem completa que eu vou te apoiar e eu vou te entregar, né? Legal. Aqui é onde a gente quer deixar a mensagem para falar onde a Nutanix pode ajudar os nossos clientes. Legal, né? Marlon. De fato, entregar o fim a fim, né? E quando você fala do final a ser entregue, isso pode ser um chatbot, um bot inteligente, um portal inteligente, um agente de IA propriamente dito, né? Sim. Então, a entrega final, né? Ela pode ser de diversos, baseado no seu segmento, baseado no seu desafio, nas suas dores, o que você quer de fato melhorar junto com essa fábrica de IA, né? E é legal esse stack da Nutanix. Eu trato o dado bruto, né? Trago para dentro dessa infraestrutura, consigo armazenar e ter inteligência para isso e otimização para isso. Eu tenho toda a esteira, né? Para conseguir chegar na parte final, que é o agente trabalhando, analisando os dados, a IA generativa aprendendo ali com essa infraestrutura e com esses dados para te entregar um melhor valor de negócio, né? E se a gente traduzir essa esteira, a gente vai falar que, primeiro, né? A gente não está construindo nada sozinho. E você não vai ter nenhum projeto de IA com um único parceiro. Isso é importante, né? A gente começa falando que a gente habilita, através de parcerias ali, NVIDIA, Intel, AMD, a parte bruta da inteligência artificial generativa, que é processar em GPU os dados. As fábricas de IA precisam de um ferramental que é onde eu vou rodar mesmo. Então a gente está próximo aí de Cisco, Dell, Lenovo. Acho que isso, essa flexibilidade, esse poder de escolha eu dou para o meu cliente final.
sendo bem sincero, a gente começou com foco nessa parte da fábrica de IA, de construir dentro de casa. A gente entendeu que não é o caminho. Acho que isso é legal na Nutanix também. A gente vai por um caminho, se a gente vê que aquele caminho vai ter um obstáculo, vai ter uma obstrução, a gente muda rápido de cenário. E essa mudança rápida de cenário é entender que o mundo é híbrido. Não é só dentro de casa ou não é só na nuvem, né? Onde eu quero soberania, eu fico dentro de casa. Onde eu quero escala, processamento massivo, eu vou para a nuvem. E tudo bem, e eu te ajudo. Eu te ajudo na governança, na segurança, no gerenciamento dessa hibridez e trato. Então, eu começo a minha esteira ali para tratar aonde eu vou montar essa fábrica. Onde eu vou montar essa fábrica é onde você quiser, mas eu te ajudo na segurança, né? Eu trato bem o dado. Eu trago uma nuvem de dados para armazenar e para governar. Segurança, quem acessa aquele dado, permissionamento, gatilhos anti-ransomware, então tudo ali está dentro dessa plataforma, né? Eu habilito uma plataforma para... A gente estava até conversando ali na resenha, no cafezinho. Cara, tem coisa que eu vou rodar em VM, tem coisa que eu vou rodar em container, né? Eu não posso escolher uma plataforma que é só um ou só outro. Exato. Então, essa estratégia de dual native, que eu falo assim, uma plataforma você vai atender os dois, eu habilito os dois com um ferramental único de gerenciamento, de ferramentas de networking, de backup, de tudo isso, te dá uma agilidade lá na ponta para você falar o seguinte, né? Imagina que você toma a decisão de ir numa plataforma 100% container. Só precisa de uma aplicação de VM, aí você começa a fazer puxadinho, né? Exato. Você vai rodar VM em cima do container, isso não está maduro, isso não escala, isso não tem a segurança que tem o mundo de virtualização que está rodando aí há mais de 30 anos. Então, eu rodar bem cada um em seu lugar é algo que faz sentido. Sim. Aí a gente chega na parte propriamente dito dos modelos, que é o coração da IA generativa, de como eu estou construindo uma ferramenta, uma solução de entrega, né, fácil. Uma das coisas que a gente está vendo aí e validando, cara, um projeto de IA, você vai passar por 5, 6, 10 modelos de LLM diferentes e eu preciso ter agilidade de um clique de falar assim, ó, aqui eu estou saindo do modelo 1 para o modelo 2. Aqui eu estou falando de eu entregar 2 modelos em load balance, de eu entregar um modelo na nuvem, limitar token, na hora que eu bater o número limite de tokens, eu jogo para dentro de casa para diminuir o custo. Então, esse stack completo que a gente está construindo é muito nesse sentido da gente fazer essa entrega, porque a gente ouviu bastante, né? A gente estava lá com o cliente quando ele estava criando a maioria dos projetos de IA. Então, hoje a gente tem uma propriedade muito grande de falar o seguinte, isso aqui eu consigo te ajudar. Perfeito, legal? Perfeito. E isso reforça muito o tema principal, né? Quando nós chegamos na keynote do evento, né? A principal mensagem era rode qualquer coisa, qualquer workload, em qualquer lugar, né? Então a Nutanix consegue rodar qualquer tipo de carga de trabalho em qualquer infraestrutura e aí esse desenho, né, consegue fazer um recap disso. Poxa, eu posso atender com as nuvens públicas, eu não tenho lock-in, qual é a minha plataforma de hardware que eu vou utilizar, Sim. porque toda essa inteligência ela está na camada de software. E aí imagina você que está numa jornada, né? Poxa, primeiro, Marlon, você está falando de IA, você está falando dessa inovação que o mercado está alavancando e realmente está, mas poxa, eu ainda estou focado aqui no meu data center, estou com o desafio de redefinir a minha infraestrutura. Pessoal, a Nutanix habilita a sua jornada. A partir do momento que você começa, né, nem que seja com o core, com a base da Nutanix, a evolução que você vai ter daqui 3, 4, 5 anos, essa infraestrutura já está habilitada para isso. A nível de compatibilidade, a nível de integração. Se você não tem ainda modernização de aplicativo, saiba que quando você precisar, você vai ter uma plataforma única para rodar esse workload, né? Então é proteção não só do seu investimento, mas é uma proteção de que aquela infraestrutura ela vai te atender na sua jornada tecnológica, né? Para microserviços, para inteligência artificial, né? Então é começar certo, né, Marlon? É começar certo e você foi numa veia muito interessante, né? Quando a gente olha para a plataforma, é justamente ativação de serviços, né? Hoje, para um cliente Nutanix começar um projeto de IA, é ativação de um serviço. Exato. E isso, no TCO como um todo, quando eu falo o seguinte, né? Eu ia demorar meses para começar um piloto de IA.
eu estou reduzindo para semanas porque a minha plataforma está pronta, é uma justificativa de investimento muito bacana. Sim, né? sem dúvida. E aí, se a gente for evoluindo na plataforma, a gente começa as novidades, né? A gente vai falar do NAI, que é o nosso provedor de modelos de LLM e tudo mais. Só que também a gente entendeu que IA não é só LLM. IA é todo um ferramentário, de novo. Minha linha de produção da minha fábrica de IA. Tem uma parte da minha esteira que eu preciso desenvolver, que eu preciso treinar, que eu preciso monitorar, que eu preciso observar, que eu preciso trabalhar com agentes. Então, tudo isso eu estou trazendo dentro da minha plataforma como um catálogo de ferramentas open source, mas curada pela engenharia da Nutanix, né? E isso é um negócio legal. Eu trabalho com open source para não ter lock-in, né? Para eu ter a liberdade, para entregar essa liberdade para o meu cliente final, para não falar o seguinte, se não for a ferramenta Nutanix não vai funcionar. Não, é uma ferramenta open source. Só que é uma ferramenta open source curada e suportada pela Nutanix. Isso, né? É um diferencial, né? Cara, é um diferencial enorme. Imagina o seguinte, né? Você tem um 0800 atrás para qualquer necessidade que você tiver na sua esteira, é aquele botão vermelho na fábrica. Se você aperta, e a gente vai estar lá para ajudar vocês. Né? Isso é fantástico, Marlon. E até um complemento, você me relembrou de uma experiência que eu tive com um cliente, né? Exatamente com essa conversa. Quando você está num projeto de IA, né, você dá liberdade para os desenvolvedores, para os cientistas de dados, explorarem as tecnologias open source e adaptar para o seu ambiente. Legal, cheguei no cerne da resolução do problema e na maestria daquela entrega. Poxa, meu produto está pronto. Aonde eu vou rodar? Aí você olha, se depara, poxa, mas eu tenho 5 soluções open source. Esse engenheiro começou esse projeto, mas e daqui 10 anos? Será que ele vai estar na empresa? Quem vai me suportar? Para quem que eu ligo? E isso é um resguardo que a Nutanix dá. Poxa, subir essa plataforma dentro dessa estrutura, nessa fábrica de IA com o Nutanix, você garante o suporte disso. Poxa, mas o problema está na solução open source. Cara, você tem um telefone, você tem um engenheiro da Nutanix que vai te suportar, não na Nutanix, mas naquele produto open source. Né? E isso é o que a gente tem levado de muito valor e tem ajudado muito os nossos clientes, Marlon. Foi bom você reforçar, né? Não, e ótimo você trazer também esse tema, que é a facilidade, né? Quem está lá operando, que não é de infra, ele precisa de uma facilidade de implementação, ele precisa ter o ferramental para poder trabalhar. Quando a gente traz esse catálogo de ferramentas open source no nosso marketplace, eu estou falando que ele vai fazer o usufruto disso daqui com um clique. E ele escolhe o sabor que ele quer, Ele escolhe o sabor que ele quer. Então essa, para mim, já é uma novidade que começa a trazer bem bacana, né? A gente entra pro Nutanix AI, que aí sim é uma solução Nutanix que a gente vem desenvolvendo aí há mais ou menos 3 anos. Começou ali, como toda solução Nutanix, bem embrionária, bem, acho que rústica é a palavra certa. Só que é um negócio até que eu falei lá no dia da palestra do Next, né? Minha filha fez aniversário sábado, 10 anos. Legal. Parabéns pra ela, hein? Obrigado. Se quiser mandar um recado pra ela, fica à vontade, Marlon. Se quiserem mandar um Echo Show também, ela vai aceitar, ela vai. Fica aqui. Fica aqui ela vai colocar no quarto dela. Já tá dado, tá? Já tá dado. E aí, toda vez que ela faz aniversário, a gente faz a retrospectiva, né? A gente começa a pegar foto e você vai vendo que toda fase é legal, mas você vai vendo uma curva de maturidade. Você vai vendo como ela vai evoluindo, né? Sem dúvida. E aí, comparando com as soluções, eu já estou há 7 anos na Nutanix, né? Tem solução que parece que é até filho nosso. E o NAI é um desses. Eu vi o NAI nascendo dentro da Nutanix. E eu vi ele muito embrionário, engateando, e hoje eu vejo ele como uma solução que o mercado não tem. Né? Como que o NAI nasce? Ele nasce com a ideia de ele entregar um LLM dentro de casa. Né? Eu quero baixar um Mistral, quero um Llama, quero o que você quiser. É uma ferramenta de automação de self-service de modelos. Né? O que o NAI hoje é? Hoje ele é uma plataforma de LLM ou de uma IA generativa muito mais robusta. Eu já estou falando de segurança, guardrail. Eu estou falando que ele está habilitando a entrega de uma LLM, seja lá onde for, ou de um endpoint, né? Sim. Que aí a gente já vem para a novidade que a gente traz no Next,
Eu lanço o conceito do AI Gateway, que é o seguinte, né? Antes, quando o NAI olhava para fazer a implementação 100% de casa, hoje eu estou olhando outra dor. Eu estou olhando da dor do cara que nasceu na nuvem, mas ele perdeu o controle, o famoso Shadow AI. Ele tem lá várias BUs utilizando a nuvem, mas ele não sabe o que está acontecendo. Perfeito. Então agora o NAI, ele trabalha como um gateway para falar o seguinte, você quer usar ali na nuvem A, cara, usa por mim, passa por mim. Eu controlo quem acessa, eu limito, eu faço balanceamento de carga, eu controlo o token, eu te dou uma observabilidade única. E aí, avançando aqui, imagina o seguinte, hoje eu estou com uma ferramenta corporativa de governança. Se você quiser usar OpenAI, Anthropic, Bedrock da AWS, o NAI está sendo o governante dessas soluções, né? E não só a entrega desse endpoint, ele está me habilitando agora, além do controle de acesso para esses endpoints finais, o seguinte, né? Imagina que você quer ter um balanceamento. 50% da minha carga vai para o OpenAI, 50% vai para o Anthropic. Eu controlo isso. Eu quero ter um failback. Eu tô com um endpoint por conta de escala no Bedrock, mas se qualquer coisa acontecer de soluço, de queda de serviço na AWS, de link, o NAI ele transfere as requisições para dentro de casa. Perfeito. Porque eu tenho o mesmo modelo rodando dentro de casa. Então, eu balanceio, eu faço failback, eu controlo o limite de token, que é a maior dor. Dificilmente você vai ter uma visibilidade no momento 1 do seu projeto de quanto que eu vou utilizar de token. E token na nuvem é um novo commodity, né? Eu vou gastar, ponto. Só que aí eu falo o seguinte, você tem X token para utilizar nesse endpoint na nuvem. Passou disso, começa a consumir dentro de casa. Como que eu controlo isso? Como que eu faço... Olha que nível chegamos, né? Exatamente. É o QoS de tokens. É o QoS... Matou, é o QoS de token. Onde uma solução até pouco tempo atrás era só ou dentro de casa ou na nuvem, agora eu tô falando de hibridez. Eu tô falando assim, cara, não importa, né? Eu tive a chance de fazer um EBX para clientes de finanças Peru e Bolívia lá no Next. Uhum. E uma das perguntas foi, uma das dores é onde eu começo. Eu falei, meu amigo, você já não tem mais essa dor. Começa onde você quiser. Eu estou te dando a flexibilidade de você subir ou descer na hora que você precisar. Então, assim, a gente começa a tirar uma dor ou um obstáculo na nossa esteira da nossa fábrica, que era uma dor muito importante, né? Ou foi uma dor muito dolorida, vamos dizer assim. Então, pego o modelo, entrego, cara, e não importa mais aonde está. A gente gosta muito de falar que a gente entrega um modelo operacional, né? Nuvem. É um modelo operacional nuvem, não é um sabor nuvem, é um modelo operacional nuvem que me habilita essa hibridez, o Gabs. Fantástico, Marlon. E quando a gente observa, né? A partir do momento que você emplaca a IA e ela se torna parte produtiva do seu negócio, é aí que começam as preocupações. Poxa, isso não pode parar. Eu não quero voltar para o passado novamente, né? Exatamente. E aí, como que eu garanto disponibilidade? Como que eu garanto controle para não ter gastos também exorbitantes? Eu preciso controlar isso, as questões dos tokens. Sim. E é legal observar esse anúncio, né, que a gente viu. O NAI Gateway conseguindo trabalhar com multimodelos ali para ser uma estratégia de contingência, de mudança ali de rota. Sim. Poxa, eu tive um problema, estou em nuvem, consigo ir para dentro de casa, consigo continuar atendendo o meu negócio. Uhum. Mas como que a gente chega nesse nível de maestria, né? Começando certo, né? Planejando a infraestrutura para ela ser adaptada para isso, né? E aí, olhando para a Nutanix, assim, e como parceiro, né, da Nutanix, a gente vê um valor muito grande que a gente não vê solução hoje de mercado no nível de maturidade que a Nutanix está para esse nível de entrega. Sim. Bacana isso. E o ponto aqui é o que a gente estava comentando no começo, né? A facilidade hoje de um cliente Nutanix começar um projeto de IA é habilitar o NAI dentro da plataforma, que o NAI são cliques. E ele já conseguir entregar um endpoint para uma aplicação. Ele pode fazer isso até sem GPU. Hoje eu permito que um LLM rode dentro
Ou utilizando uma CPU que o cara já tenha no data center, né? Ah, vai ser o mais performático? Lógico que não. Mas primeiro, existem hoje LLMs que são otimizadas para rodar em CPU e a gente está falando de piloto. Precisei escalar, ou esse cliente adiciona um nó com GPU, que pode ser até bare metal, já dando spoiler do próximo lançamento, não precisa mais estar dentro do mundo HCI no Nutanix. Ou ele escala isso para a nuvem, mas ele já escala governado, ele já escala com segurança, ele já escala com controle, né? Não é algo que vai começar, eu vou transferir para lá e vou ter a perda do controle. Então, esse conceito do NAI hoje me agrada bastante. Perfeito. Me agrada bastante. Perfeito, Marlon. E aí, pessoal, eu vou deixar uma pergunta aqui no chat, né? Vocês podem ir respondendo aí sim ou não, né? Você está hoje numa iniciativa de IA dentro da sua empresa, né, voltada ao seu negócio, né? Queria que a galera interagisse aí, levantasse a mãozinha ou mandasse ali no chat um sim ou não, porque o que a gente nota, né? Se você não começou ainda, vai chegar esse momento. Vai chegar. Tá? Vai chegar. Vai chegar. E cada vez mais, né, iniciativas de IA, eles têm nascido pelo time técnico, né, por uma questão proativa, mas em muitas situações é top-down, é o presidente da companhia querendo inovar e ele precisa, né, começar Sim. algo, né? E aí a gente se depara com alguns anos atrás, né, quando a nuvem começou a ser popular, Sim. lembra? Lá em 2009... 2009, poxa, cloud pública é sexy. Se você não está usando, você está ficando para trás. E aí, poxa, não, preciso ir para a nuvem, né? Por uma questão de popularismo, né? Uhum. E alguns clientes começaram aí sem planejamento, acabaram voltando, começou a ter transtorno, né? Eu acho que o ponto aqui, pessoal, a gente está vivendo a mesma situação com a inteligência artificial. E o que a gente reforça, né? E assim, mais uma vez, sendo redundante, né? É começar certo, é usar a experiência do passado que a gente teve com nuvem pública, de Sim. só ir para a nuvem sem planejamento e depois ter que voltar, é que vocês não comecem um projeto de IA que ele vai morrer no meio do caminho e que no final ele não vai ter sucesso. É começar certo para que ele tenha valor, que ele seja consistente e duradouro, né? E a Nutanix ajuda nisso, né? Eu tive no evento, em algumas sessões, né? Eu faço parte de um programa da Nutanix que é o Partner Elite, né? E em algumas sessões técnicas tive a oportunidade de conversar com alguns gerentes de produto da Nutanix. E há 6 meses eu mudei um pouco o meu mindset. Falei assim, poxa, 50% do meu tempo, realmente eu tenho que estudar sobre a tecnologia, eu tenho que estudar sobre o produto. E os outros 50% eu tenho que estudar o negócio do meu cliente. Porque estudar, pessoal, o desafio de vocês, e aqui a gente tem clientes de diferentes segmentos nessa live de hoje. A gente vê empresas, né, de manufatura, de healthcare, de finanças, de varejo, de indústrias em geral, utilities. Cada uma dessas indústrias tem um desafio. Cada uma dessas indústrias precisam uma iniciativa de resolução com o IA. E a construção disso, né, a tecnologia, a gente precisa entender, fazer o trabalho consultivo de vocês, mas se eu não entendo o desafio do negócio, como que a gente vai montar, né, o melhor projeto? Sim. E aí fica um desafio aqui, tá, pessoal? E eu me coloco à disposição, tá? Se você está participando de um projeto, e aí eu te convido, Marlon, você topa essa comigo. Se você está num projeto de IA, se você está planejando, né, qual é o melhor caminho, como estruturar isso, como que vai ser a infraestrutura, cara, contata a gente, fala comigo, fala com o Marlon, a gente ajuda vocês, né? E isso é um compromisso que eu, por estar no Partner Elite, eu preciso fazer isso com vocês para cada vez mais impulsionar a solução no mercado, mas eu quero ser um braço de extensão, eu quero ser um apoio de vocês para ajudar a desenhar, para ajudar a materializar isso. E esse apoio não tem custo, né? É usar o nosso intelecto aqui, da experiência que a gente está tendo. E, na verdade, é uma troca, né? É uma troca. A gente vai aprender muito com vocês também. Então, é um momento que eu e o Marlon se colocam à disposição. Pode contatar a gente, pede a nossa ajuda. A gente está à disposição para construir isso juntos. Não, tá? Com certeza. Contem conosco aí. É uma via de mão dupla. Cada projeto que a gente entra, a gente sai aprendendo mais. A gente sai com mais dúvidas, que é uma forma de você aprender mais também. Exato. Isso é bem bacana. Você trouxe um tema de vertical, né? A gente não pode deixar, e eu gosto de citar a vertical de governo, né?
Por quê? Por vários motivos. Uma que o governo, a gente tem uma penetração muito bacana em governo, mas a gente sempre foi flexível em, cara, qual hardware, qual hypervisor. A gente sempre teve um campo muito grande de clientes de governo, né? E foi muito bacana a gente ver uma evolução, por incrível que pareça, a gente costuma sempre ver notícias ruins sobre o uso da verba pública, mas eu venho acompanhando de perto um crescimento de casos de IA dentro do governo, tá? E isso a gente conseguiu apoiar muito bem, porque o órgão já era um cliente Nutanix. E ele, sem custo nenhum, ele habilitou ferramentas dentro da plataforma para habilitar casos de uso como o chat para atender o cidadão, otimização de tempo, otimização de agendamento de serviços ao cidadão final. E aí a gente quer replicar esse sucesso que a gente teve e vem tendo em governo nos clientes privados, né? Essa mentalidade de não pensar só no custo de aquisição, mas se eu olhar para 5, 6, 7 anos, a facilidade que me trouxe, eu tenho uma plataforma que me apoiou na entrega de serviços de otimização do meu negócio, eu acho legal de compartilhar também, o Gabs. Perfeito. Obrigado, Marlon. E a gente teve uma pergunta aqui no chat, né? Oba. Acabei... não está no chat, mas está aqui nas perguntas e respostas, né? Do Teams. Podem mandar por lá também. Foi uma pergunta do Daniel, né? O NAI, ele tem um licenciamento específico na plataforma Nutanix? Boa pergunta. O NAI, ele é uma solução licenciada dentro da plataforma. Antes de eu falar de como é a licença, NAI é uma solução que eu rodo em container. Desatrelo qualquer necessidade da plataforma Nutanix. É lógico que eu quero falar da plataforma Nutanix para eu ter uma unificação de gerenciamento, né? Integração ali mais fluida entre as plataformas. Mas por ele ser uma solução container, eu posso rodar ele em qualquer ambiente. Posso rodar ele em OpenShift, posso rodar ele Rancher, EKS, AKS, GKE, um Vanilla puro. Eu subo o NAI e eu começo a habilitar essa hibridez de entrega de endpoint de LLM. O segundo ponto é que eu também não estou mais atrelado ao HCI. Como é container, se eu estiver rodando em bare metal, em cima do VMware, em cima de qualquer lugar, eu posso rodar o Nutanix Enterprise AI. Essa flexibilidade é bem bacana. E aí, falando do licenciamento, eu licencio por duas métricas. Ou eu licencio ele por vCPU, do que ele está gerenciando. Todo endpoint que eu subo, eu vou subir consumindo um recurso ali de worker node. Se eu tiver num ambiente que não tem GPU, eu licencio por vCPU. Legal. Somo todos os worker nodes que ele está rodando os endpoints e licencio aquelas vCPUs. Se eu estiver falando que aquele worker node enxerga uma GPU, eu vou licenciar o NAI pelo montante de memória que o worker node vê. Legal. Eu tenho, sei lá, duas L40S que dá 48, dá 96. Eu licencio 96 unidades de NAI. Perfeito. Tá? Então, eu sempre vou ou por vCPU, se não tiver GPU, ou se o worker node tem GPU, eu enxergo por GPU memória, gerenciada, né? do Nutanix Enterprise AI. Obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta, né? Daniel. E aí, avançando aqui, a gente começa a falar de uma visão estratégica que a gente vem tendo, que é a parte que a gente está chamando de Dual Native, né? Não é só virtualização, não é só container, é a gente entregar uma plataforma que atende os dois. O Gartner fala, até 2028 a gente vai ter lá mais de 80% das aplicações rodando, das empresas rodando aplicações em container. A gente já está vendo essa métrica muito forte. Uhum. Todo cliente que a gente senta tem um início ou uma maturez muito bacana de container. A ideia que a gente quer agora é entregar algo que seja unificado, né? Quem conhece Nutanix vai saber, por exemplo, que a gente tem uma ferramenta de Software Defined Networking chamada Flow. Flow nasceu para virtualização. Eu estou entregando o Flow para container. Então, todo o desafio que eu tenho de escalabilidade, de VPC, de microsegmentação no mundo de virtualização, eu atendo com a mesma ferramenta para container.
orquestração, observabilidade, storage, a mesma ferramenta que eu entregava ali, um NFS ou um bloco para uma VM, eu entrego para ter storage persistente dentro do meu mundo de Kubernetes. Essa estratégia de eu entregar a mesma ferramenta é para que eu não tenha um split dentro do meu gerenciamento, né? Perfeito. Que eu tenha que aprender novas ferramentas. É uma adaptação do que já existe ali e é algo bem bacana nesse sentido, tá, Gabs? Então, quando a gente começa a falar da fábrica de IA, eu vou precisar de virtualização, eu vou precisar de container, eu vou precisar de dado, eu vou precisar de segurança, eu vou precisar de controle, eu vou precisar de automação. Tá tudo lá. Perfeito. Não importa o caminho que você vai seguir. No sentido de escolha, eu vou estar lá para apoiar. Acho Legal. que essa é a mensagem. E aproveitando esse ponto, né, que você trouxe, Marlon, alguns clientes que estão aqui na live já usam Nutanix, estão adquirindo Nutanix, estão indo para essa jornada, né? Aqueles clientes, pessoal, que têm o licenciamento, por exemplo, a partir do NCI Pro, você já tem direito de utilizar o NKP Starter. Né? Então, ou seja, se tem uma estratégia de modernização de microserviços para rodar dentro de casa, a sua licença já habilita isso, né? E é o que é legal, o NKP Starter é o licenciamento inicial, né, para essa jornada. Ele já vai te trazer um sistema operacional para os seus worker nodes, que vai ser uma base de Rock Linux, né? Você vai conseguir gerenciar todos esses containers dentro desse cluster e conectado com o que o Marlon mencionou, né? É a hibridez, é não só olhar para a máquina virtual ou para uma estratégia de container, não. É uma plataforma que vai atender os dois e você que já tem NCI Pro já pode habilitar isso, né? E isso de novo, né? Falando de TCO, que a gente começou lá no segundo slide. São adições que eu venho fazendo na minha plataforma, mas eu não venho adicionando custo, né? E eu venho resolvendo problemas que clientes que começam essa jornada no NKP Starter, eles tinham um problema lá, por exemplo, de uma infestação de containers feito por eles mesmos, né? O do It Yourself. Um monte de distribuições, né? Que com o NKP Starter eu consigo uma estratégia de unificação e de entrega de serviços através de uma plataforma mais segura, com mais controle, com mais automação. É lógico que o Starter ele vai até um certo ponto, depois eu posso discutir ali o NKP Pro, o NKP Ultimate, dependendo de onde eu quero chegar nessa questão, mas a ideia é o início de uma jornada, mas o início legal, né? A gente começar bem essa parte de entrega, ô Gabs. Maravilha. Que aí a gente vai falar do mundo de containers, né? A plataforma que a gente está falando desde o começo... Legal que, desculpa te interromper, Marlon, é impossível não falar de container quando a gente está falando de IA, né? Você viu que a pauta foi inteligência artificial e naturalmente a gente entrou, né, no assunto de container, né? Falando da maturidade do NAI, o NAI lá na versão beta, ele começa como VM. E a gente entendeu que não escalava. Perfeito. Não existe escalonamento de IA baseado em virtualização. É impossível. Por isso que entra o papel do container. De novo, né? Eu ter essa plataforma que atende os dois foi muito, até para nós como desenvolvimento do produto, foi muito importante para que a gente chegasse no NAI onde o NAI estivesse. Se eu tivesse uma plataforma apenas de virtualização, provavelmente o produto não estaria onde ele está. Né? Perfeito. E aí quando eu começo lá falando de uma experiência única, justamente esse, né? A gente está vendo muito cliente não saindo da virtualização. A virtualização ela vai existir muitos e muito tempo, por muito e muito tempo. Mas um começo de era do container, né? A gente vê até ambientes que eram mais estáticos, e aí vocês, Apópolos, conhecem muito bem. A gente sempre falou de manufatura, utilities. É muito comum a gente ver duas áreas, né? TI e TO, né? Que também são áreas ali, às vezes muito distintas, com unidades de negócios diferentes ou visões diferentes, né? O que a gente está fazendo aqui é entregar uma experiência única também para unidades de negócios diferentes. Perfeito. A gente sempre viu TO mais estática,
né? Sempre tem ali o servidorzinho, ou que está no chão de fábrica, ou que está numa planta remota, entregando aplicações de terceiros, Siemens, Rockwell. O que a gente vem vendo é que essas empresas que suportam, né, essas aplicações, cada vez mais elas estão entregando as aplicações em container. Perfeito. Por quê? Desenvolvimento. Quando eu faço um desenvolvimento onde uma plataforma é mais flexível, mais escalável, mais ágil, o meu tempo de entrega diminui. Se diminui, eu tenho um retorno de investimento mais rápido. A decisão deles de ir para container é legal, só que agora eles falam o seguinte, né? A minha próxima versão de entrega do meu appliance é container. Exato. Se vira aí. Eu estou preparado para isso, né? Exatamente. E olha que interessante como vai de encontro, né, com os dados que você trouxe do Gartner, do IDC, que 2028 vai ser o ano que 80% dos clientes vão estar rodando container, vão estar rodando microserviços dentro da sua estrutura. Porque realmente é um caminho, pessoal, que o mercado como um todo está fazendo. Esse exemplo do Marlon foi fantástico, porque a indústria de utilities, né, utiliza produtos, sistema SCADA, sistemas de gerenciamento, né, de saneamento Sim. ou de rede elétrica, que no passado foi construída numa arquitetura tradicional, monolítica, né, e você vê esses fabricantes redesenhando isso. E aí é o ponto, né, reforçando o que o Marlon falou, poxa, agora vou atualizar, mas minha próxima versão é container. Estou preparado? E agora o que eu faço? Essa infra que eu investi, vou ter que jogar no lixo, né? Tá aí o ponto da Nutanix, né? Como que a gente consegue... E aí, de novo ao encontro do que a gente estava falando. O cliente que já tem lá na área de TO a sua plataforma Nutanix, com licenciamento que já está lá, ele sobe um NKP Starter e começa a aceitar essas aplicações já no mundo de container, né? Tudo que eu preciso de dado, rede, segurança, tá na plataforma já habilitado. O container, o NKP, ele me dá a possibilidade de eu rodar em bare metal, né? Perfeito. Antes, onde eu precisava de uma matriz por conta do HCI, que ainda é importante, principalmente no mundo de virtualização, o container só precisa de um sistema operacional validado, né? E eu começo a facilitar bastante esse mundo. Então, o que a gente Marlon, tá... eu recebi uma pergunta Claro. aqui, antes de você pontuar esses bullets, né? Deixa eu voltar no slide aqui. Se eu tiver o NCI Pro, a partir do momento que eu escolho o uso de NKP Starter, eu tenho uma trava na quantidade de worker nodes? Ótima pergunta. O NKP Starter, que está licenciado dentro do NCI Pro, ele está licenciado para todo o cluster. Perfeito. Então, até o cluster aguentar. Até onde o cluster aguentar, você pode utilizar o NKP Starter. Se você adicionar o NKP Pro, complementando a pergunta já, para as funcionalidades adicionais, aí eu vou olhar para a quantidade de worker nodes que eu tenho. Né? Excluo o que eu tenho de control plane do meu Kubernetes. Tudo que eu tiver de worker nodes, eu vou ter o licenciamento do NKP Pro ou Ultimate. Legal, então seria até uma troca, né? Nesse exemplo que a gente deu, né? Um player rearquitetando a aplicação e você atualizando e tendo que mudar, né? de arquitetura. Você vai sair de virtualização tradicional e com o mesmo cluster, com o mesmo licenciamento, você vai plotar isso em cima de containers com NKP, sem limitação, até a carga, né? do seu cluster. Na verdade, você não vai sair da virtualização. Você vai conviver com a virtualização. Exato, você né? vai ser vão ser parceiros dentro do mesmo cluster. E olha que legal que essa estratégia de começar com o NKP Starter, né? Qual que é o problema de um novo desenho? É você saber aonde você vai chegar, né? Uhum. Quando você começa com o NKP Starter, que já está licenciado, você pega uma maturez da sua entrega. Na hora que você for licenciar o NKP Pro, você já sabe o tamanho da sua necessidade, né? Sim. E aí você acaba licenciando de uma forma mais efetiva. Então, essa entrega a gente sempre a gente fez com o NKP, essa hibridez entre HCI e nuvem pública a gente entregou. O que a gente vem anunciando e anunciou no Next é um movimento muito forte de eu entregar bare metal, entregar servidor puro. Por que isso? A IA. A IA me leva para casos de uso onde eu vou precisar pegar plataformas como, por exemplo, o DGX da NVIDIA, que eu consigo colocar 8, 10, 16 GPUs num único bare metal,
coisas que eu tenho dificuldades no mundo de hiperconvergência. Então, o ponto aqui é eu tratar a entrega do Bare Metal como se fosse uma experiência unificada na console do Nutanix. Fantástico, isso é fantástico. E isso vem sendo um diferencial. A gente fez uma das entregas desse ano, foi para uma seguradora, que já era um cliente Nutanix, mas ele queria trazer um caso de uso que ele já estava no Google Vertex para dentro de casa. Problema de custo, segurança, quis trazer uma IA que já estava rodando lá. A gente fez uma POC 100% em Bare Metal. E a venda foi em Bare Metal. Toda a parte de controle do NKP rodando num cluster que já existia no Nutanix, só que toda a parte do Worker Node rodando no Bare Metal. E eu vou escalar isso em Bare Metal. Só que na visão dele, tá tudo numa console única do NKP. Perfeito, olha que legal, né? Isso é bacana demais. É você trazer realmente, né, a Nutanix focando 100% no software, né, na orquestração. E o hardware é abstrato, né? Se o cliente ele quer subir essa infraestrutura em um bare metal, que seja qual for, né? Você comentou do DGX, mas pode ser qualquer outro tipo de servidor físico. Sim. Ele vai gerenciar essa infraestrutura como um todo numa única central, né? Isso é fantástico. E aí reforça, Marlon, o que eu tive de experiência no GTC da NVIDIA, né? Eu tive no mês passado no evento da NVIDIA lá em São José. Legal. Visitei também algumas empresas como a AMD, a Intel, a própria Supermicro, que faz a fabricação. E eu vejo a sinergia da Nutanix com a NVIDIA muito boa. E ambos apostando um no outro, né? A NVIDIA falando muito bem da Nutanix e mostrando a evolução da integração. E a Nutanix vice-versa, né? Sim. E você trouxe essa pauta do DGX, fantástico. Porque é um dos cases que a gente está fazendo também em um cliente de utilities, que realmente ele está utilizando toda a carga de trabalho tradicional em clusters HCI e tudo que é para processamento da IA está lá no DGX, mas quem está administrando esses hardwares? O NKP, o NAI, a plataforma Nutanix. Exatamente. Legal. E a novidade, na verdade, em si, não é a possibilidade do NKP rodar em Bare Metal, porque a gente já tinha essa possibilidade há muito tempo. É a facilidade disso agora, porque esse próprio projeto que a gente vendeu esse ano, a customização do Bare Metal ela foi onerosa. Eu tive que instalar o sistema operacional, eu tive que customizar, instalar driver, fazer atualização. O que eu trago no Next 26 é uma ferramenta, a mesma ferramenta que faz a fundação de um cluster HCI no Nutanix, que você sabe como é fácil, né? Você pluga na rede, coloca IP e ele constrói o cluster Nutanix 100% automatizado. Eu estou trazendo isso para Bare Metal. Perfeito. Eu vou plugar a parte de gerenciamento desse Bare Metal na rede, o Foundation vai lá... Fazer o discover desse cara. Vai fazer o discover automático, vai instalar o sistema operacional, vai deixar prontinho para que eu possa instalar a carga NKP. E o mais importante, dia 2 eu preciso atualizar esse hardware, eu faço através também de um ciclo automatizado. A ideia é, de novo, uma experiência, não importa se é HCI, se é Bare Metal, se é nuvem, eu estou trazendo como algo centralizado. Uma outra ponto, uma dor de eu ter projetos 100% Bare Metal é storage, né? Eu preciso ter um storage único conversando ali com a minha solução. Muitas vezes você ia no mercado procurar Software Defined Storage e era mais uma ferramenta que você tinha que estar, mais um custo. O que a gente está entregando agora é a mesma fundação de dado, que é o nosso coração do nosso HCI, que é o AOS. Eu estou entregando o AOS dentro de container para ele ser o storage unificado do meu mundo Bare Metal. Perfeito. Uma experiência, a mesma solução que já está maturada no mundo HCI, eu estou fazendo entregas 100% Bare Metal, entregando storage nesse mundo. Então, assim, é uma ideia de unificação, de facilidade para que eu possa ter a necessidade resolvida da melhor maneira possível. Legal. O Marlon, a gente teve uma pergunta aqui que eu Legal. recebi. Essa estrutura Bare Metal tem algum hardware específico para ser suportado? Acho que é uma pergunta a nível de HCL, né? Sim. Quando eu falo de Bare Metal, eu já não falo mais de HCL de hardware. Eu falo sistema operacional. O que o NKP vê é sistema operacional.
Perfeito. Eu tenho uma matriz de sistema operacional, vou ter lá o Rock Linux, eu vou ter o Ubuntu, vou ter Red Hat Linux, eu vou ter, acho que Oracle Linux, não lembro de cabeça. Entreguei um sistema operacional certificado, eu já não preciso mais me preocupar com o hardware que está embaixo. Essa Legal. é a facilidade do Bare Metal. E aí, casos de uso, né, pessoal, que a gente pode explorar com isso, né? E obrigado por essa pergunta. Imagina que você tem uma estrutura de HCI já com Nutanix, mas você tem servidores, né, dentro dessa infraestrutura que você não tem uma decisão de como eu vou utilizá-lo. Uhum. Poxa, eu vou depreciar, essas máquinas ainda têm uma vida útil de 2, 3 anos. Por que não, né? Usar para uma estrutura de dev, para uma estrutura de QA, para melhorar ali, né, o Shadow IT, né? Dar uma alternativa a mais para os desenvolvedores, para os DevOps, uma oportunidade de também construir esses containers dentro de casa, no que for homologação, Sim. no que for QA, e reaproveitar. Então a gente consegue ser criativo, né? De dar alternativas para os clientes. E aí um ponto importante, né, para não gerar dúvida. A gente falou sobre o NKP Starter, que você tem possibilidade de usar dentro do NCI. Já para o uso em Bare Metal, né, o NKP ele tem que estar numa versãozinha superior. Pro Ultimate. Que é a versão Pro Ultimate, né? Exato. Então, só para não gerar... Pô, Gaio, vocês falaram que eu posso usar o NKP Starter, então com o Bare Metal posso instalar? O NKP Starter é para você usar dentro da estrutura Nutanix. Caso você queira estender isso pro Bare Metal, aí a gente tem que fazer o upgrade ali pro Pro Ultimate, tá? Exatamente. E é simples também fazer isso, tá, pessoal? E aí, no final, a gente está falando de a possibilidade de eu dar essa flexibilidade da escolha da plataforma. Não só hardware, não só nuvem, HCI. Eu estou falando de ter qualquer carga de trabalho em qualquer ambiente que você tenha dentro dessa solução. Uma das ferramentas, por exemplo, que a gente nem citou aqui, não foi nenhum lançamento, mas a gente vem vendo uma adoção muito legal, é o Flow. O Flow começou de novo, é outra solução que começa lá com um foco muito específico em microsegmentação, mas agora a gente está falando de Flow Networking, ou entregar um modelo operacional de rede da nuvem baseado em VPC. Perfeito. Dentro de um ambiente Nutanix, né? Por que isso é legal? Pô, agora eu consigo fazer uma habilitação de ambientes de dev, teste, homologação. Tudo isolado. Tudo isolado. Isso é fantástico. E dando... O que eu acho mais legal, dando a flexibilidade para quem administra, dando a possibilidade para o dev criar os seus ambientes segregados, utilizando ferramentas dentro, né? Não ter que esperar o time de networking fazer um desenho específico segregado na camada do core. Então, cada vez mais, eu estou falando de uma plataforma que eu estou entregando, que eu brinco, uma tenância, né? Eu entrego algo bem bacana lá na ponta. Eu sou muito suspeito para falar desse cara, porque acho que é o meu produto favorito dentro da Nutanix, né? Eu vim do mundo de networking e consegui ver toda a evolução do Flow, né? Trazendo, né, o conceito de VPC para dentro de casa, a experiência que a gente tem em nuvem, de fato, usar dentro da nossa nuvem privada. Eu já tive a experiência de trabalhar com outras tecnologias de microsegmentação, né, de todos os players, com NSX, com Guardcore, com a própria Nutanix. E o que eu noto de diferencial, né? Não falando mal jamais das outras tecnologias, porque são tecnologias boas, né? Longe disso. Mas a simplicidade, né? Habilitar o Flow na Nutanix é literalmente enable microsegmentation e você começa a criar suas políticas. Mas, poxa, eu não tenho ali visibilidade de todas as portas, de toda a comunicação do meu ambiente, da minha aplicação para liberar. Poxa, a gente tem o Discover e ele é muito preciso, né? E aí a questão da simplicidade. Cara, deixei 1 mês numa POC em um cliente, o ambiente fazendo um Discovery de uma arquitetura Citrix. Poxa, a solução já entende que aquele grupo de máquinas pertence a uma aplicação específica e ele já traz uma sugestão de segmentação para mim com as portas de comunicação que tiveram ali daquele ambiente. Então, ou seja, é muito simples, né, de você trazer segurança. E aí a questão, né, de trazer o conceito de VPC para dentro da nuvem privada é um salto a menos que a gente tem. Comumente, Marlon, né, a gente vê nas arquiteturas com o Nutanix,
Poxa, o gateway da minha rede está lá no meu firewall, está lá no meu switch core, né? Você tem alguns saltos, né, para chegar até lá, que não é um problema, tá, pessoal? Isso é uma questão de design mesmo. Sim. Mas quando a gente começa a usufruir dessa questão do Nutanix, poxa, é um salto a menos, uma performance a mais que eu dou para o meu ambiente, um controle maior que eu trago ali para a minha rede. E sem dúvidas, né, é uma evolução também de maturidade do time de networking, né? Eu já tive resistências em projetos disso, né? Poxa, Sim. não, deixa que meu firewall eu domine, deixa que meu switch eu domine, porque o time de redes tem essa resistência. Poxa, se for essa estrutura para o Nutanix, como que eu vou suportar? Mas é simples, pessoal. A jornada de aprendizado do produto, ela é muito rápida. E a gente, obviamente, está aqui para isso, né? Para apoiar vocês nesses testes, nesse aprendizado e nessa evolução. Não, show, Gabs. E aí a gente vai falar... Entramos, te juro que eu entrei em rede de forma despretensiosa. Mas, já que a gente tá falando de rede, vamos falar de Cisco, né? Há muito tempo que a gente vem já fazendo uma aproximação, uma parceria com o Cisco. A gente tinha um problema... Hoje a gente tem um bate-papo com a Cisco bem bacana. Clientes onde tem o core é Cisco, né? Onde eu tenho, por exemplo, o ACI, eu já tenho uma integração 100% com o mundo Nutanix. O que eu faço no ACI, o ACI replica para o Nutanix. Regras, subnets, isso já está funcionando de uma forma bem bacana. O que eu tinha problema era em outra parte. Era a homologação de appliance Cisco dentro da nossa plataforma, por incrível que pareça, né? Appliance ele é desenvolvido... Né? Appliance de gestão do Wi-Fi. O Contact Center, o Cisco Meetings. Isso era uma tarefa de certificação entre engenharias, porque é driver que eu tenho dentro da appliance que fala com o hypervisor. E isso no Next a gente, é algo legal. Então, todo cliente com o Nutanix HV, a gente vem numa trilha de certificação muito grande. A nossa área de alianças, ela vem trabalhando muito forte em homologar novas soluções para rodar dentro do Nutanix. A gente tem no Nutanix HV, o nosso hypervisor, e a gente anunciou aqui um roadmap, né? A gente já tem lá o Cisco Calling, que era um dos mais utilizados, já homologados na plataforma. E agora a gente vai estar trazendo o Contact Center, o Cisco Meetings, tudo isso como uma prova de que o Nutanix ele deixou de ser a alternativa do VMware para ser a solução. Né? Isso. Pequenas travas que eu tinha ali, que era pequenas mesmo, que era suporte de appliance, a gente vem trazendo como homologação. E ao longo desse tempo, Mário, você tocou no assunto da VMware, né? Eu estava montando um estudo recentemente, né? E eu recebi ali um estudo atualizado do IDC, do Gartner, pontuando essa jornada de Nutanix como solução, né? Foram no último ano, de 2025 até agora, 2026, foram 2.700 clientes que fizeram essa jornada de mudança, né? Que saíram de VMware para Nutanix. Sim. E mais de 400 mil VMs migradas com sucesso, né? Exatamente. Então, assim, você vê que é um número, não é uma alternativa que, pessoal, né? Poxa, a Nutanix é a alternativa. Não, pessoal, é a solução. Né? É um produto que é líder de mercado, que traz uma robustez muito grande. Mas, sem mais delongas, voltando a esse assunto aqui das compatibilidades, eu já tive experiência de campo também, mais uma questão institucional. Por exemplo, poxa... No site daquele fabricante não está mostrando o HV como um hypervisor suportado. Mas, tecnicamente, pessoal, não tem nenhum bloco, né, de funcionamento. É uma questão institucional mesmo, né, de a gente conectar esse player com a Nutanix e ter uma oficialização, né, um trabalho ali do time para homologar. E a gente vê a Nutanix super aberta a isso, né? Eu tive uma experiência de um software de automação, né, de campo, né? Num grande fabricante de cosméticos, uma solução KNAP. Poxa, de esteira de automação e tudo mais. E eles têm um appliance fechado. No site do fabricante não tinha Nutanix, mas tecnicamente a gente rodou isso com alta performance, com total compatibilidade, não teve nenhuma trava técnica ali, né? E aí, obviamente, a gente conectou as duas empresas para trazer um conforto para o cliente, para ter uma oficialização dessa compatibilidade. E aí você já reforçou tudo isso, né? Exatamente. A questão da Cisco, né? Trazer ali os appliances de fato homologado e anunciado pelos fabricantes. E a gente vem tendo uma flexibilização até do lado do nosso suporte também.
A gente mudou uma linha ali no nosso, vamos falar assim, no nosso direcionamento oficial, que hoje eu dou um suporte no nível operacional, né? Sim. Se o appliance roda num sistema operacional suportado pelo AHV, o nosso suporte vai apoiar até onde a gente conseguir, né? Porque antes era um best effort, não está homologado o appliance, eu vou como uma melhor, ou né, uma até... É um best effort mesmo, né? Uhum, até onde eu consigo. Agora, lá na minha linha, eu falo o seguinte, se está rodando num sistema operacional, eu vou te suportar. Tudo que eu puder fazer na visão Nutanix, eu vou te ajudar. Legal. Isso acho que é uma mudança de visão estratégica muito legal. Saindo de Cisco, indo para Microsoft, ô Gabs, aí é um mundo que você gosta, né? Você deixou o melhor pro final ou ainda tem mais? Tem mais. A gente nasceu, Nutanix, quando a gente pensa, né, na hiperconvergência, quando a gente nasceu, o workload era virtualização de desktop, né? Tanto que a gente tinha uma proximidade, e sempre teve uma proximidade muito legal com o Citrix, né? A gente tem muito ambiente Nutanix suportando o Citrix. O mercado mudou, né? A gente continua muito próximo da Citrix. A gente homologou Omnissa dentro do HV. Clientes que eram Broadcom, depois só Omnissa. A gente trouxe Omnissa como um workload suportado, e não só suportado, integrado. A gente tendo integrações bacanas. Faltava um carinha aí, né, Gabs? Esse foi dos anúncios prediletos que eu tive lá no evento, né? Fiquei em êxtase quando eu vi esse anúncio. E, pessoal, falando um pouco, né, dessa novidade, né, que é uma novidade fantástica, para todos os clientes que têm uma estratégia, né, de uso de desktop virtual com o AVD, basicamente o que é o AVD? É um modelo de oferta da Microsoft para você conseguir ter o Windows 10 virtualizado e você também poder fatiar sessões dentro do Windows 10. Ou seja, é o Windows 10 multisseção, né? Esse modelo de oferta até o passado só existia na Azure, né? Poxa, preciso rodar um Windows 11, estou falando Windows 10, né? Mas agora já é o Windows 11, né? Preciso rodar um Windows 11 dentro de casa. Cara, é uma VM VDI que você sobe um para um e você não consegue compartilhar ali as sessões. Para compartilhar a sessão, você teria que ir para o Windows Server. Então, o AVD em si era um modelo de oferta, né, dedicado para Azure do Windows 11 multisseção, né? E aí você poderia escolher se faria multisseção ou não. E a Microsoft trazia alguns benefícios para o cliente dentro desse modelo. Poxa, o cliente tem o licenciamento M365. Poxa, ele já tem o licenciamento do sistema operacional, ele já tem o licenciamento ali da Cloud VDA para virtualizar aquele cara. Então, basicamente, o que ele consumia ali? IaaS, né? Ele consumia ali recursos, né, computacional da nuvem AWS, da nuvem Azure, né? E aí, com esse anúncio, pessoal, o que a gente consegue fazer? A hibridez, voltando ao assunto, né? A arquitetura híbrida. Hoje é possível rodar AVD dentro do Nutanix, dentro do HV da Nutanix. Isso é fantástico, pessoal, porque dá liberdade para os clientes ter uma arquitetura híbrida e explorar o melhor caso de uso para aquele funcionário. Nuvem pura, né? Poxa, o AVD rodando na nuvem depende muito do caso de uso. E se a aplicação está dentro de casa? E se você tem uma aplicação sensível à latência? A experiência do usuário vai ser boa, né? Então, a Microsoft, né, focada, né, na questão da experiência, de sempre promover, trouxe essa iniciativa junto com o Nutanix e agora a gente consegue atender esses dois casos de uso. E quais são as vantagens, né? Quando a gente fala de um trabalho de TCO, olha que na Azure, né, a gente usa o IaaS, consome o IaaS e muitas das vezes você tem um custo operacional ali, né? Sim. E como eu posso trazer uma estratégia de redução de custo? Você continua usando os produtos da Nutanix, da Microsoft, você continua usando o AVD, porém dentro de uma nuvem privada, dentro de uma nuvem Nutanix, e a gente conseguindo tratar ali uma estratégia de TCO interessante, né? É um dos pontos de valor, né? Não só o atendimento de casos de uso. E vamos além. E o Nerd, onde entra nisso, né? Quando a gente fala de AVD,
A Nerd hoje é a principal solução para orquestrar esses casos de uso, para você conseguir fazer auto-scaling dos VDIs, para você conseguir fazer as políticas de segurança de forma centralizada, para você ter relatórios avançados se os VDIs e as máquinas provisionadas elas estão num tamanho adequado. Então, o Nerd ele traz uma camada de gerenciamento inteligente para os seus VDIs em AVD. Ou seja, se eu tenho o AVD no Nutanix agora, o Nerd também vai conseguir gerenciar essa estrutura dentro do Nutanix. Ou seja, vamos para uma estrutura híbrida, né? O Nerd sendo o ponto central de orquestração e você tendo a liberdade, poxa, vou rodar agora em Azure nativa, vou rodar agora em Nutanix e conseguir movimentar isso de forma inteligente, né? A gente fala isso com muito entusiasmo porque a Populous nasceu no segmento de Modern Workplace, né? Há muito tempo nós fomos reconhecidos no mercado por um parceiro de Citrix, né? A gente evoluiu isso, né? Também temos um posicionamento muito bom com a Nutanix, com outros players. E o posicionamento nosso hoje também está de encontro, pessoal, com essas Big Techs. Hoje a Populous ela se transformou numa estratégia de companhia para Modern Workplace, quando a gente fala dessa vertente. Então hoje nós somos parceiros Citrix, nós atuamos com Citrix, a gente tem também a parceria com a Microsoft, a gente tem parceria com a Omnis, a gente tem parceria com a Nerdio. Qual que é o objetivo da Populous, pessoal? Mais uma vez, a obsessão pelo cliente. Muitas das vezes não é uma tecnologia só que vai resolver o seu problema. É uma combinação. Poxa, esse caso de uso ele faz muito mais sentido rodar na Azure. Esse outro caso de uso faz sentido rodar na AWS. Esse outro dentro do Nutanix com Citrix. Eu tenho uma aplicação muito sensível que eu preciso de otimização de protocolo. Poxa, a Citrix vai bem. Sim. Eu tenho uma aplicação mais simples e eu já tenho um contrato com a Microsoft, já tenho o M365. Cara, esse cara faz sentido rodar em AVD. Então hoje a gente se posiciona como uma plataforma de estratégia de UC, né, como Modern Workplace. E aí esse anúncio, né, foi fantástico porque é mais uma liberdade, Marlon, que a gente traz para os clientes, de não ter um lock-in. Poxa, hoje o meu AVD é só Azure, agora a gente consegue ter uma alternativa on-premises, né? E os olhinhos do Gabriel até brilham, né, falando disso. Não, bacana demais. E aí, continuando, Gabs, há novidades, né? A gente já tinha feito esse anúncio ano passado de suporte a tecnologias externas, né? O que a gente fez agora no Next 26 foi anunciar novos entrantes na nossa matriz. A gente vai falar do Power Storage, a gente vai falar do NetApp, né? O que é isso? O pessoal, a Nutanix vai ser agora só mundo externo? Não. De novo, a gente está falando sobre flexibilidade, a gente está falando sobre dar a opção ao cliente e não uma imposição de arquitetura, né? Continuo com o meu foco em HCI por conta de simplificação, mas e aquele cliente que fez aquisição ano passado? Comprou petabytes de NetApp, petabytes de Peer, petabytes de PowerStore. Eu quero ser aquele cara de apoio, aquele cara que vai estar ali para a gente passar durante uma jornada de transição, e eu vou ser o hypervisor em cima desse storage, entregando a maioria dos serviços que eu tenho disponível na minha plataforma, inclusive IA, inclusive NKP, para que você tenha de novo uma experiência única, né? Então todo cliente ali que fez um investimento muito largo em armazenamento externo, eu quero estar ali apoiando como uma solução de virtualização para essa época de transição nesse mundo, né? A gente continua tendo aí uma hibridez quando eu falo de plataforma, muito próxima da AWS, muito próxima da Azure. A gente anunciou rodar no Nutanix em cima do Google. De novo, isso me dá a opção de transbordo, de DR, de começar um ambiente dev, mas mantendo a experiência unificada de gerenciamento, observabilidade, de segurança, de que o cliente no Nutanix já tinha dentro de casa. Então, isso a gente construir a fundação da hibridez. Acho que isso é algo bacana, né? E aí, finalmente, olhar para as opções que eu tenho no mercado e falar o seguinte, né? Por que Nutanix? É justamente para eu separar aquelas caixinhas ali. Perfeito. Dual Native, eu estou dando a flexibilidade, eu estou colocando a plataforma do IA.
eu estou dando a virtualização, estou dando a possibilidade de você rodar em qualquer lugar, não é só em A, não é só em B, só que, de novo, mantendo a qualidade de entrega que a gente sempre teve, Gabs. Isso tudo, pessoal, é um resumo do que a gente fez no Next 26, tem muito mais coisa. Fantástico. Acho que a gente vai apoiar os clientes aí, né, Gabs, Sem num dúvidas. recap mais detalhado, mas acho que para hoje já conseguimos ter um overview do que foi essa semaninha aí, né? Isso é fantástico, muito, muito bom, Marlon. Obrigado aí De nada. pelo tempo novamente. Como vocês puderam ver, pessoal, eu deixei para falar isso no final, né? Não sei se vocês repararam, a gente já fez diversas lives de Nutanix no passado, acho que desde 2020, né? A gente já fez live lá no Allianz, no camarote da Populous, nos nossos estúdios. A gente está no estúdio novo aqui da Populous, que é o nosso novo escritório. A gente fez uma extensão do nosso headquarter, pessoal. Já fica aí o convite para alguns clientes que estão aqui, né? A gente ficava no 28º andar, agora a gente está no 26º, com mais uma estrutura, né? Que é onde está o nosso SOC. E temos mais um estúdio aqui. Mas por que eu tô resgatando isso, né? Vocês notaram que durante a live hoje, a gente não falou de hiperconvergência. Poxa, a Nutanix por muitos anos você fala com um cliente. Você conhece a Nutanix? Poxa, é aquela empresa de hiperconvergência. Nota que no evento, que nas novidades que nós trouxemos aqui hoje, pessoal, a Nutanix ela não é só essa empresa, né? Olha o posicionamento da plataforma hoje. Quando a gente fala de IA, quando a gente fala de microserviço, quando a gente fala de nuvem pública, né? De nuvem híbrida como um todo. Eu acho que esse assunto já não é que está no passado. Isso é o core que a gente faz bem feito. É a fundação. É a fundação e aquilo que a gente é líder no mercado, né? Então isso a gente faz com maestria. Mas, poxa, e a jornada, e o além? Como que a Nutanix vem se posicionando? Eu acho que esse é o ponto, né, de mensagem que eu queria que ficasse ali no coração de vocês, né? De como a empresa vem se reinventando, a Nutanix vem trazendo novidades e se adaptando ao mercado, né? E aí, falando de adaptação de mercado, pessoal, o Marlon comentou ali da integração com as nuvens públicas, né? Poxa, hoje eu tenho AWS, eu tenho Azure e eu tenho o GCP. Né, a possibilidade de rodar Nutanix dentro dessa estrutura. E a gente sabe que a demanda de IA, ela vem aumentando muito o preço dos componentes, dos insumos, né, de infraestrutura, de componentes de hardware. E alguns clientes têm enfrentado desafios, né? Poxa, o preço da memória subindo 80%, máquinas subindo 200% o preço, enfim. E olha que interessante, a Nutanix é uma alternativa, pessoal, também para esse tipo de desafio. Por quê? Preciso expandir a minha infraestrutura, preciso expandir a minha nuvem privada. A nuvem pública também é uma alternativa. Eu posso ter todos os produtos, toda a inteligência que você já construiu na sua nuvem privada com o Nutanix, rodando em Azure, em AWS e em GCP, com um modelo de oferta de subscrição. Poxa, eu não tenho um budget para executar isso dentro do próximo ano, então eu quero contratar essa infra por 12 meses. Poxa, você utiliza por 12 meses, não quer mais usufruir, você descomissiona aquilo e vai para sua estratégia privada, né? Então, nós temos mecanismos, pessoal, para ajudar vocês nesse desafio também. Imagine que a Nutanix é uma abordagem híbrida. Se eu tenho o desafio de preço de hardware hoje no mercado, poxa, a nuvem pública, de repente, com o Nutanix pode ser uma boa estratégia, né? Então, eu acho que a gente fica, né, com esse ponto aqui para o encerramento da nossa live, né? Espero que vocês tenham gostado ali das novidades, do que a Nutanix trouxe, né, de novidade dentro do evento. E, sem dúvidas, né, isso vai ser uma aplicabilidade boa para o negócio de vocês, para a infraestrutura de vocês. Mais uma vez, né? A Populous, a Nutanix se coloca à disposição para ajudar vocês a explorar o potencial dessas inovações, dessas funcionalidades novas que estão sendo lançadas, né? Usem nossa agenda. Poxa, vamos marcar um workshop, vamos marcar um treinamento, vamos fazer um teste. Aqui na Populous a gente tem laboratório para testar essas tecnologias. A própria Nutanix tem estrutura de demos com dados populados que a gente consegue materializar o uso de tudo isso para vocês, né? Então ficamos por aqui, né? Eu acho que a gente vai agora para a melhor parte, Marlon. Você tem mais algum recado para dar para a turma? Não, só agradecer, Gabs, pelo convite de novo, pelo tempo. A gente sabe que o tempo é escasso. O pessoal, pelo que eu vi aqui, ficou até o fim. Bacana demais o espaço aqui, parabéns. Espero que tenham gostado.
estamos aqui para ajudar. Como o Gabs disse, qualquer projeto de IA começou, chama a gente, vamos bater um papo, tomar um café, almoçar. A gente gosta disso, né, Gabs? Com certeza. A gente é o terror das nutricionistas, então a gente gosta de bater um papo aí. Alimentar, e vamos lá apoiar e contem com a gente, Turma, todo mundo que tá aí, obrigado por ficar com a gente até o fim, é super proveitoso. Se vocês puderem depois mandarem feedbacks de como foi esse conteúdo, de como foi a experiência da live, a gente está aqui sempre para melhorar, para inovar e trazer assuntos e inovações para vocês de ponta, né? Tudo que a gente aprende ali no mercado, traz de novidade, poxa, é o nosso dever conseguir replicar isso, né? E a gente usa essa estrutura para exatamente esse propósito, tá, pessoal? Então, obrigado mais uma vez, Marlon. Sem palavras, essa parceria de longa data, né? Obrigado pela participação dessa live, obrigado por trazer essas novidades e vamos junto. Valeu, pessoal. Vamos com tudo. Abraço, pessoal. Um abraço, turma.